pessoal, eu sou a professora Marilúcia e hoje vamos falar do gênero textual conto. O que é um conto? Gente, um conto, ele pertence à modalidade narrativa, que é um texto breve, ou seja, curto, ele é uma folha mais ou menos. E ele é menor que a novela e o romance, bem nessa sequência. O objetivo é uma narrativa estruturada de forma a criar uma expectativa e suspense. Características de um conto. Então, são textos escritos em primeira pessoa, do singular ou do plural, quando o narrador é um dos personagens. Pode ser escrito também em terceira pessoa do singular, quando o narrador não participa da história. Possui diálogo, onde desenrola o conflito, a trama, é através do diálogo. Tem uma linguagem formal, simples, clara, objetiva, com metáforas simples. O que é metáfora? É uma comparação. Possui uma história e um conflito, por isso que ela é considerada pequena. E nesse conto envolve enredo, poucos personagens, tempo e espaço. Bom? Existem vários tipos de conto. Contos de fada, contos de mistério, contos de terror, contos realistas, contos populares, né? E assim por diante. A estrutura de um conto começa com uma introdução, que é a apresentação da ação que será desenvolvida, depois o desenvolvimento, né? Formado em grande parte pelo diálogo dos personagens e se desenrola o desenvolvimento da ação. E o clímax, o que é o clímax? É o encerramento da narrativa com um desfecho surpreendente. Então, nós temos vários elementos aqui de um conto. Temos o espaço, que é o local onde se desenvolve a narrativa, pode ser em casa, em um campo. O tempo designa o tempo em que se passa a narrativa. Então, existe o tempo cronológico, que é o tempo exterior, ou seja, uma tarde, uma noite, uma manhã, um mês, e o tempo psicológico, que é o tempo interior, que é a infância, a adolescência e a velhice. Então, nós temos, vou apresentar a vocês um conto popular que é o Gato de Botas. Então, o pai desses 3 adolescentes, adultos, né, entrando para a adolescência, chamou seus filhos e falou, ele é um moleiro, né, que trabalha com moinho, e ele falou que ia dividir todos os seus bens entre os 3 filhos. Então, ao mais velho, ele deixou o moinho, ao do meio deixou um burro e o menor ele deixou um gato. Então, a trama se desenvolve toda entre os 2 personagens, que é o filho mais novo e o gato. Então, o foco narrativo trata-se do narrador, que pode ser 3, narrador-personagem, narrador-observador e narrador onisciente. O narrador-personagem, o narrador é um dos personagens. Então, como esse gato de botas aí, ele narra a história e ele é um dos personagens. Ele vira para o filho mais novo e fala assim: dê-me um saco e uma bota. Narrador observador conhece a ação, mas não participa. O narrador onisciente conhece a história todinha, todos os personagens envolvidos nela e também não participa. Então, temos os personagens, né, que são os indivíduos que participam da narrativa, sendo classificadas dependendo do foco
em personagens principais ou secundários. Nesse caso aqui, o do Gato de Botas, o personagem principal é o filho mais novo e o personagem secundário é o Gato de Botas. Né? Ele desenvolve toda a história envolvendo o personagem mais novo e o rei, dando muitos presentes ao rei, falando que o patrão dele é o rei de Carabás, sendo que é o filho mais novo do moleiro. Aí o Gato de Botas pega animais e leva para o rei como presente, então ali vai se desenrolando toda a trama. Então é através do diálogo, que é o elemento essencial do conto, que é a base expressiva desse tipo de texto. Eles desenvolvem os conflitos da trama, sendo determinados pela fala das personagens, formados por uma linguagem mais objetiva, metáforas simples. O que é metáforas? Comparações. Os diálogos são classificados em direto e indireto e interior. O interior é aquele que a pessoa fala com ele mesmo. Então, o diálogo direto é aquele que pergunta, o outro responde, e o indireto é aquele que faz a pergunta para alguém, que alguém faz a pergunta para o outro, né? E o epílogo ou clímax, determinado pelo desfecho surpreendente, imprevisível ou enigmático da ação. Então, tudo o Gato de Botas armou. Então, o Gato de Botas armou uma situação que o filho mais velho foi se banhar em um rio e ele ficou todo com as vestes do personagem e quando o rei estava passando no rio, ele saiu gritando que o rei que era dono dele, o rei de Carabás, foi assaltado. Aí o rei, todo bondoso, parou a carruagem, a sua filha estava nessa carruagem e socorreu o rei, deu umas vestes bonitas para ele de rei e tudo mais. E aí o rei, esse filho mais novo, entrou na carruagem com vestes de rei, conheceu a filha do rei e eles foram conversando. E o gato foi num castelo abandonado onde tinha um ogro. E ele foi, fez uma ação lá que ele ficou, que ele comeu esse ogro lá, que era um mágico, transformou em um rato. Aí o gato foi, comeu o rato e ficou sendo o dono desse castelo. Aí o gato foi na frente da carruagem e fala assim, vem para o castelo de Carabás, e foi seguindo. Chegou lá, o rei ficou encantado com a riqueza e com a educação do rei de Carabás, que não era rei, né? Era o filho do moleiro, e casaram, foram felizes para sempre e foram morar nesse castelo. Então, o filho mais novo que ficou com o gato, no fim, é que teve um futuro surpreendente. Então, pessoal, até mais. Assista essa aula quantas vezes for preciso, tá? E um abraço e tchau.